Olá, boa tarde, estamos chegando, o programa Gente que Fala está no ar, meio-dia em ponto, eu sou o Mauro Friesman, nossa audiência nos acompanha pela Rádio Trianon AM 740 de São Paulo, pela Rádio Universal AM 810 de Santos, também estamos nas redes sociais, Facebook, Instagram e ainda no nosso canal no YouTube. Siga a gente, curta, compartilhe os nossos conteúdos, interaja com o programa a partir de agora. 973350038 é o nosso WhatsApp, mais uma vez, 973350038. E não se esqueça de marcar a hashtag Programa Gente que Fala durante as suas interações pelas redes sociais. Iniciando mais uma semana por aqui, vamos à luta com muito empenho, com muita dedicação e saúde para todos. Eu apresento a partir de agora os nossos convidados, vamos formar a nossa bancada. Mário Covas Neto, advogado, filiado ao Podemos. Tudo bem, Covas? Seja bem-vindo. Tudo bem. Bom dia a vocês, bom dia aos ouvintes e bom dia aos meus colegas de mesa. Muito obrigado pela presença mais uma vez, a parceria com a gente. Também conosco o doutor Gilberto Natalini. Doutor Gilberto, vereador, ex-vereador, médico, seja bem-vindo. Boa tarde, Mauro. Boa tarde, Zenilda, querido amigo Fausto Camunha, do programa Gente que Fala. É um prazer estar aqui, obrigado pelo convite. Quero cumprimentar o Covas e os demais membros dessa ilustre bancada que compõe o programa de hoje. Uma honra para mim estar aqui. Boa tarde aos ouvintes e internautas do programa. Muito obrigado, doutor Natalini, seja bem-vindo mais uma vez. Compondo aqui também a nossa bancada de hoje, doutor Alfredo Scaff Filho, advogado, seja bem-vindo. Doutor Scaff, mais uma vez. Obrigado, Mauro, pelo convite. Um grande orgulho estar aqui com vocês, debatendo aí com o Natalini, com o Fábio e com o meu amigo Mário Covas. Obrigado, um grande prazer. E também com a gente, Fábio Maioli, diretor comercial da Reconlog. O Fábio é especialista em galpões de armazenagem. Fábio Maioli, seja bem-vindo ao programa Gente que Fala, tudo bem? Oi, bom dia a todos, obrigado pela oportunidade, obrigado por estar participando dessa mesa e espero contribuir um pouco aí do meu conhecimento com vocês. Muito obrigado pela presença. 12:03 agora, o nosso primeiro assunto de hoje não poderia ser diferente, senão todos os acontecimentos de ontem em relação à aprovação do uso emergencial das vacinas pela Anvisa. Vamos lá, a enfermeira Mônica Calazans, da UTI do Instituto Emílio Ribas, aqui em São Paulo, foi a primeira pessoa a tomar a Coronavac no Brasil. A vacinação ocorreu no Hospital das Clínicas, logo após a Anvisa liberar o uso emergencial da vacina produzida pelo Instituto Butantan com o laboratório chinês Sinovac. A Mônica é do grupo de risco do coronavírus, obesa, hipertensa e diabética. Ainda assim, em maio, no ano passado, se inscreveu para trabalhar no Emílio Ribas, mesmo ciente de que estaria no epicentro do combate à pandemia. E hoje de manhã, 4.600.000 doses da vacina começaram a ser distribuídas pelo Ministério da Saúde para todo o Brasil, de um total de 6 milhões, né? 1.400.000 doses ficaram aqui em São Paulo. Doutor Natalini, médico, eu começo com o senhor. Avaliação sobre esse dia de ontem, histórico, a Anvisa aprovando o uso emergencial das duas vacinas, a Coronavac e a vacina de Oxford, porém só temos a Coronavac por enquanto. Do ponto de vista da saúde, da ciência, do ponto de vista sanitário, como eu destaquei, né? o momento glorioso, um momento simbólico, mas tenso também do ponto de vista da política. A sua avaliação, doutor Natalini? Bom, eu muito suspeito para falar. Eu tive poucas alegrias nesse mundo, alegrias grandes, consistentes, né? Quando a gente redemocratizou o Brasil, na Assembleia Nacional Constituinte, quando foi promulgada, enfim. Ontem eu tive uma alegria parecida quando nasceu minha filha Marina e meu filho Rafael. Nasceu a vacina no Brasil. Como médico, como cidadão, como agente político, que fui até ontem, continuo sendo, enfim, a alegria foi imensa, né? E superou o sofrimento, porque o sofrimento também foi imenso. Eu nunca esperava na vida que o Brasil, um país campeão mundial de vacinação,
exemplo para o mundo. O nosso SUS é campeoníssimo. O sistema de vacinação nacional, SNI, Sistema Nacional de Imunização, é campeão mundial. Então, Mauro, alegria muito grande. E, por outro lado, uma tristeza profunda de ver uma parte do Brasil, inclusive o presidente da República do nosso país e o ministro da Saúde do nosso país, durante meses, fazendo campanha contra a alegria que nós tivemos ontem. É muito triste, muito desagradável, né? É inacreditável que uma parte do Brasil se volte contra as vacinas. Minha absoluta referência ao Instituto Butantan, à Fiocruz, aos cientistas, aos sanitaristas, ao pessoal da saúde e a Mônica Calazans, que, na minha opinião, representa tudo da nossa luta de 50 anos para que a saúde pública melhorasse, se implantasse e vencesse no Brasil. Viva a vacina, viva a vida, viva o povo brasileiro. É a minha opinião. Desculpa a emoção, mas não podia ser diferente. É cabível, doutor Natalini, é cabível a sua emoção. Doutor Mário Covas, posso tirar o doutor? Posso chamar de Covas? Ou de Mário Covas? Por favor. Pode, eu autorizo. Eu autorizo. Não, e eu vou dizer uma coisa. Doutor é para o Natalini, que é médico. Eu não sou doutor. Eu não fiz doutorado. Eu sou advogado, sou bacharel só. Então, essa coisa de doutor acho nem apropriado, né? Você é gente muito boa, pro SCAF, que aí sim, eu tenho que tratar ele de doutor, né? Covas, vamos olhar o conceito da política, que é a promoção do bem-estar das pessoas, né? Como é que esse conceito se perde? Esse conceito de que a política está aí para isso, quando a gente vê esse embate entre o governador de São Paulo e o presidente da República? Pois é, eu acho muito triste, sabe? Muito triste que, ao invés da gente priorizar o substantivo, a gente fica pelo adjetivo. Ou seja, ao invés da gente falar sobre a forma de você combater um vírus letal, que já matou mais de 200 mil pessoas, de que maneira você combate isso, se preocupa mais em quem é que é o herói do combate. Isso é uma grande bobagem. Eu fico impressionado com algumas questões de gente colocando que o fato da Coronavac ser uma vacina produzida inicialmente por um laboratório chinês, ele pudesse transformar numa vacina de comunista. É uma coisa inacreditável isso. Como se a gente soubesse a vacina para a gripe que a gente toma, ou a vacina para as várias outras vacinas que são distribuídas no país, que são aplicadas, qual é a origem delas? Alguém sabe me dizer? E alguém se importou com a origem dela? O que está se importando é que ela traga o resultado esperado, que é o combate de uma doença grave, terrível. Bem, ontem, está certo que com um pouco de atraso em relação ao mundo, me parece que mais de 50 países já iniciaram uma vacinação. Ok, eu acho que os cuidados têm que ser tomados mesmo, e eu acho que a Anvisa tem que ter a responsabilidade de dar a tranquilidade para a população de aquilo do que está sendo aprovado está sendo verificado e que dê resultados. Muito bem, ontem, finalmente, nós tivemos a boa notícia de que vamos começar um sistema de vacinação. Isso vai acabar com o vírus? Não, não é isso. Isso não vai acabar com o vírus. Ele vai continuar existindo, só que as pessoas vão ter mais condições de resistir ao enfrentamento do vírus, né? Eu fico feliz por isso e acho muito triste essa discussão, uma discussão absolutamente boba, se a razão está com um ou está com outro, os aliados de um criticam o outro, e, na verdade, o que está se jogando aqui é a saúde da população. Eu lamento que as coisas tenham se politizado a esse ponto, mas eu quero lembrar o seguinte: o tipo de postura do presidente da República é exatamente essa. Ele, acho que a formação dele de militar, ele enxerga as pessoas como adversários e como inimigos. E inimigos a gente trata como batalhas. Ele fez assim com o Moro, ele fez assim com o Mandetta, ele fez assim com
enfim, até mesmo com o Witzel lá, quando era governador, todos aqueles que ele identifica como possíveis adversários para 2022, ele começa a fazer uma guerra. É uma guerra que ele só pensa em 2022 e não pensa no bem-estar da população. Acho um equívoco. E acho pior é o governador entrar nesse jogo, fazer esse jogo. Esse jogo de confronto, na minha opinião, nenhum dos dois está ganhando, os dois estão perdendo. E pior, perde mais a população, porque ela fica desinformada e sem saber quem tem razão, se é um lado, se é o outro, se ambos estão errados ou se ambos estão certos. O que, enfim, leva a uma desconfiança e um desarranjo. Eu lamento que seja assim e espero realmente que, superada essa fase inicial da imunização das pessoas, da vacinação, a gente possa virar a página e começar a pensar na retomada do crescimento do país, dos empregos. Afinal, o desemprego já era muito grande na posse já desde a posse do Bolsonaro. Ele só aumentou ao longo desse tempo. A gente precisa combater isso. Bem, Mauro, eu fico por aqui nas considerações iniciais e queria cumprimentar o meu amigo Gilberto Natalini, que a gente teve um convívio tão grande durante 8 anos lá no Parlamento, alguém que eu presto uma homenagem sempre que vejo pela sua seriedade, sua capacidade de interlocução, enfim, o seu dinamismo. Eu dizia sempre que o Natalini, na verdade, eles são 5 pessoas ao mesmo tempo, porque não era possível ele fazer tanta coisa ao mesmo tempo. Eu lamento muito que ele tenha tomado a decisão de não ser mais candidato, mas também, por outro lado, festejo a sua permanência na vida pública, mesmo sem o mandato, e a prova disso é até a participação desse programa. Também cumprimentar aqui o Alfredo Scaff, um amigo, um bom amigo, e que hoje está enveredando aí por uma campanha talvez para a presidência do AOB São Paulo, alguém que eu prezo pela sua seriedade, pelo seu compromisso com a categoria. E Fábio Maioli, espero poder aprender bastante com você a respeito de armazenagem. Mauro, obrigado. Doutor Scaff, vamos torcer, então, para que, a partir de agora, os ânimos se arrefeçam do ponto de vista da política, não só entre o presidente da República e o governador de São Paulo, mas também nas próprias redes sociais, que as pessoas mudem aí o seu comportamento. Afinal de contas, outras vacinas virão, a vacina de Oxford virá, estamos aguardando os insumos chegarem da China para que a própria Fiocruz faça a sua produção, teremos maiores possibilidades aí de imunização em todo o país, e isso é muito bom, é esse o olhar que temos que ter, não é isso? É verdade. Eu primeiro quero agradecer a participação no programa e agradecer as palavras do Mário com relação à minha pessoa. O Mário é um grande amigo que eu prezo demais, é uma referência para mim. Mas, assim, Mauro, eu só tenho que endossar o que você acabou de falar e também quero endossar as palavras do Mário e fazer uma observação. Eu acho que o Mário foi assim extremamente delicado. Não foi somente um desencontro teatral. Isso é uma irresponsabilidade. É uma irresponsabilidade tratar a política na frente de uma pandemia que é uma questão de saúde pública. Nós temos valores na Constituição. E os valores da vida são maiores que o valor da liberdade, da segurança, da individualidade. Então, o que estava em jogo era a vida. E, sinceramente, esse vexame que agora se acalma com essa decisão técnica da Anvisa, que veio a tempo, e a gente também tem que parar com esse negócio que tal pessoa está torcendo contra a vacina. Eu nunca vi isso na minha vida. A Coronavac, ela foi comprada já um bom tempo atrás. E olha só, Mauro, se nós tivéssemos um excelente diálogo entre os governos estaduais e o presidente da República e o seu ministério, porque a culpa é de todos. Eu não gosto de fulanizar, mas a culpa é de todos. Todos fizeram alguma coisa boa e todos são culpados por essa desinformação. Imagine se o Butantan, o governador Dória, tivessem alinhados com o governo federal. Nós não teríamos 10 milhões de doses, Mauro. Nós já teríamos aqui no Brasil 80, 90 milhões de doses. A gente estaria na frente do mundo inteiro. Então, é isso que a gente tem uma tristeza muito grande. Eu quero endossar o que todos falaram, inclusive o que o Natalini
falou também, porque ele enxerga como médico, mas, sinceramente, como cidadão, eu acho que a gente merece políticos melhores, né? E em merecendo políticos melhores, eu quero aqui fazer um desagravo, porque eu, como eleitor do Mário Covas, eu gostaria muito que ele tivesse ficado, mas, Mário, você é muito novo, você é de uma experiência maravilhosa. Hoje eu vi um vídeo do seu pai conclamando a nação, dizendo que São Paulo realmente pertence aos quadros do Brasil, me emocionou, e está no Instagram esse vídeo, eu acho que você deve ter visto. E é uma pena que nós não temos 10% de Mário Covas nos quadros políticos mais. É uma pena, mas a gente vai dar a volta por cima. Fábio Maioli, sua avaliação, seu olhar sobre tudo que aconteceu ontem, do ponto de vista da saúde, e também o seu comentário, né, se você achar pertinente, do ponto de vista da política. Bom, pegando o comentário do Dr. Gilberto, realmente sim, é muito prazeroso ouvir isso, né? Apesar que a gente esperava isso mais cedo. Afinal de contas, mais de 200 vidas foram ceifadas nesse período. E, por um lado, a gente está na expectativa positiva de agora vamos acalmar realmente, mesmo com esse desencontro de governos, né, ele federal e estadual, está muito acirrado e quem paga realmente o preço maior é a população. Independente de partido, a gente está falando da população, que essa é a que mais sofre com a falta da informação precisa, da vacina disponível para nós. A gente tem, acho que a empresa, a cadeia como um todo vem sofrendo, né? Com o trabalho home office, algumas empresas tiveram que demitir funcionários, até porque o mercado está, de certa forma, ainda parado, né? Vários segmentos ainda estão parados e aguardando essa vacina para poder retomar ao trabalho, né? Então, assim, é satisfatório, é gratificante ouvir, né, depois de algum período, aguardando essa vacina, e, ao mesmo tempo, concordo que foi dito, a gente poderia ter muito mais aí vacina disponível para a população, mas acho que o ego, né, prevaleceu ainda perante a necessidade da brasileira. Você acompanha o programa Gente que Fala, no início desta semana. Estamos pela Rádio Trianon AM 740 de São Paulo, Universal AM 810 de Santos, também pelas redes sociais, Instagram, Facebook e no nosso canal no YouTube. Hoje com a gente na nossa mesa de som, o Nildo Neres. Eu vou pedir para o Nildo rodar aqui o nosso intervalo e depois, na sequência, a gente vai falar sobre um outro assunto, que é a abstenção recorde do Enem ontem, o ensino nacional, o exame de ensino nacional do ensino médio, e que teve esse recorde de abstenção de 51,5%. Depois do intervalo, já já. Certificados é especializada para atender micros e grandes empresas de forma simples, rápida e descomplicada, com preços a partir de R$ 149. Localizada por toda a Grande São Paulo para estar junto de você, com o certificado digital ideal para sua necessidade. Entre em contato conosco, telefone 11 3854 1144 ou acesse nosso site spcertificados.com.br. Meio-dia e 19, de volta com o programa Gente que Fala. Agora nós vamos tratar do seguinte: o Exame Nacional do Ensino Médio 2020 teve a primeira prova aplicada ontem, em meio à alta de casos de coronavírus no país, suspensão da prova no Amazonas, estudantes barrados e abstenção recorde, 51,5%. O exame incluiu perguntas sobre desigualdade salarial entre Neymar e Marta, escravização de chineses e uma redação sobre o estigma da saúde mental. E para o ministro da Educação, Milton Ribeiro, a realização do Enem 2020 foi um sucesso, apesar dessa alta abstenção recorde, 51,5%. Covas, foi um sucesso? Bem, olha, eu vou dizer uma coisa para vocês aqui, fazer uma análise mais global, pegando o gancho na conversa que nós tivemos anterior sobre o tema da vacina e tal. Uma das condições que se pretende para você evitar a proliferação do vírus é você não promover encontros, enfim, aglomerações de pessoas. Por ocasião ainda da campanha eleitoral, um pouco antes, em julho, eu cheguei a fazer um abaixo-assinado virtual para encaminhar para o Congresso Nacional solicitando que as eleições fossem adiadas, tendo em vista o fato de que nós não íamos ter São Silvestre, como não tivemos, a gente não ia ter, o Carnaval já tinha sido adiado,
enfim, grandes shows e eventos também não estavam acontecendo, e não me parecia razoável que a gente fosse fazer um processo eleitoral onde aglomeraria a gente, onde a gente tinha uma possibilidade de proliferação do vírus. Bem, ninguém tocou nesse tema ainda, mas esse recrudescimento, esse aumento da pandemia, essa segunda onda, eu não sei se está fazendo relação com as próprias eleições, se você for observar. Ainda assim, as eleições tiveram uma abstenção muito grande, o que, obviamente, faz com que o resultado pode ser um resultado menos real em relação à vontade popular. Isso porque quem faz abstenção, no caso das eleições, certamente é o grupo mais temeroso com o vírus. Então, um grupo de risco, os mais velhos, ou até aqueles mesmo que, com uma condição de renda melhor, foram viajar, estão em outros municípios, enfim, estão ausentes. Bom, então essa parcela da população, de certa forma, ela pode estar subrepresentada a partir de agora. Você pode, eventualmente, pessoas que, e não tem muitos no parlamento, o Natalini era um deles, eu mesmo era um deles também, que defende a questão dos idosos, certamente ela vai ter menos representação agora do que aquele que defende o LGBT, como foi eleito, ou aquele que defende outros temas. O caso da abstenção de ontem, do Enem, é um pouco por aí também. Eu acho que uma parcela da população, com medo, temerosa da proliferação do vírus, resolveu não fazer o Enem esse ano. Essa mensagem que é uma mensagem contraditória. Você vem o tempo inteiro dizendo que a eleição, voltando ao tema da eleição, ela é importante acontecer pelo ato da democracia, etc., e você vê o presidente do Supremo, enfim, do TSE, divulgando que as pessoas não deveriam votar se estivesse sentindo alguma indisposição, ou enfim, ao mesmo tempo que ela é tão importante que precisava ser feita, há uma recomendação de que, se achar que deve, não vá. A mesma coisa em relação a isso. Ao mesmo tempo em que a gente define todo mundo, diga a todo mundo, olha, não faça aglomerações, e no final você continua fazendo o Enem. Eu acho um erro, desculpe. Eu acho que se há um esforço coletivo para as pessoas se precaverem, então esse esforço tem que ser para tudo e para todos. Não pode ser para uma gama. Ah, não, mas as pessoas vão ficar mais atrasadas na educação? Vão, assim como vão ficar com desemprego maior, assim como você vai ter falta de renda. Você tem uma série de implicações. Nós não estamos passando uma fase tranquila, mas dizer que aquilo pode e aquilo não pode é um sinal contraditório que a população tem dificuldade de compreender. Covas, antes de passar, bem brevemente, antes de passar para os demais da mesa, com quem fica, por enquanto, o seu capital político na Câmara Municipal, uma vez que você não foi reeleito? Em que situação você ficou na suplência? Só para a gente entender aí. Não consigo identificar alguém que fique com capital político, até porque minha eleição sempre se deu muito em cima de formador de opinião. Eu não conseguia, no dia da eleição, saber exatamente de onde viriam os votos e quantos viriam. Mas, quando você pegava o resultado final, você via que os votos eram espalhados pela cidade, mas concentravam mais nesse centro expandido, onde meu pai, o PSDB, sempre teve uma votação muito clara. Então, tinha uma identificação por aí, eu acho. Então, é uma coisa de opinião. Não, é diferente de saber que no bairro XPTO tem lá um pessoal que está fazendo minha campanha, alguém que pode arrumar 200, 300 votos. Eu não tenho, nunca tive essa conta. Então, eu tenho dificuldade de saber para onde migrou isso. Não sei te dizer. Eu acho que a Câmara ela vai mudar um pouco o seu perfil nessa gestão, porque alguns grupos que conseguiram se aglutinar melhor do ponto de vista eleitoral elegeram pessoas temáticas. Então, LGBT, a igreja continua sendo forte, a igreja evangélica, tem um representante da Uber e tem representantes também de animais. Eu acho que esses temas elas vão prevalecer, esses temas específicos, em relação ao universo da cidade, ou seja,
temas mais complexos da cidade. Ok. Doutor Scaff, sobre essa questão do Enem, esse índice recorde de abstenção, 51,5%, quero pegar o seguinte ponto. A quantidade elevada de não pagantes, em média, gira em torno de 50% do total de inscritos. Chegou a 80% do total de inscritos. Você acha que isso tem a ver com essa alta abstenção, uma vez que muita gente que não paga pode não ter o compromisso, eu não paguei mesmo, então se eu não for, tanto faz quanto fez. É verdade, sem dúvida. Tudo que é de graça não se dá muito valor, né? Pode se deixar para depois. Mas eu acho que isso, Mauro, também aconteceu somado à questão da pandemia da aglomeração, né? Não há dúvida. Eu vejo assim, quem está fazendo o Enem é um jovem muito mais saudável do que a gente, né? O sistema imunológico desse jovem é muito mais forte, ele é pouco receptor do vírus, mas ele pode transmitir com muita facilidade. Não obstante isso, a gente também não pode deixar de esquecer que os ônibus e metrôs, transporte coletivo no Brasil inteiro, não parou. Então, assim, eu acho que faltou um pouco de organização com relação ao Enem. Eu acho que na questão da aglomeração poderia ter sido resolvido com mais locais de prova. Se você espalha as pessoas por locais de prova, você tem menos aglomeração. Então, assim, algumas medidas inteligentes que poderiam ser tomadas para evitar essa abstenção. Agora, quem foi fazer a prova fez mais com obrigação, que a pessoa que está com vontade, é o corajoso, é o cara que está afim, né? Quem se absteve, na verdade, quer esperar um pouquinho mais, ou também não está bem preparado para esse ano, são diversos fatores que se combinam e dá esse índice de abstenção. E agora, falar em abstenção na eleição, o Mário tem toda a razão. Imagine, Mauro, que de cada 2 votos, 1 foi nulo, branco e abstenção. Nós tivemos metade das pessoas que não escolheram seus representantes. É muito grave isso. 12h27, você acompanha essa edição do programa Gente que Fala. Cadê o doutor Natalini? Doutor Natalini... Caiu? Caiu a conexão. Eu ia entrar aqui no tema dele, então deixa eu ouvir o Maioli. Maioli, sobre essa questão do Enem, como é que você avalia? Depois eu entro aqui no tema do Natalini, que é a questão do caos aéreo dos fios na cidade de São Paulo. Vamos lá, Fábio. Seguir um comentário do Dr. Scaff, eu também acredito que se tivesse sido um planejamento mais estruturado, né, teríamos menos aglomeração. Entra nesse pódio, por mais que as pessoas mais jovens estão um pouco mais resistentes, mas eles moram com os pais, avós, e acabam expondo a família, né? Então, existe uma forma também de não querer expor ausentes, né? Vendo esse número expressivo de mortes, mais de 1.000 diárias, então a gente acaba pensando em evitar. E pensar também que assim, foi um ano bem atípico de base de escola, né? Eu falo assim, as escolas suspenderam as atividades, mandaram por WhatsApp, mandaram por e-mail. Então, assim, acho que uma boa parte também não estava totalmente preparado para uma prova dessa, para tentar galgar alguma coisa a mais. E eu acredito que essa abstenção vem para tentar pegar um gancho agora, né, um gapzinho para tentar melhorar esse próximo momento. Agora sim, conexão refeita do doutor Natalini. Doutor Natalini, vamos falar um pouquinho sobre o seguinte. Olha, para tentar pôr fim ao emaranhado de fios suspensos em vias públicas da capital paulista, o PROCON e a Promotoria do Patrimônio Público de São Paulo estão com medidas em curso que incluem desde a prisão de pessoas flagradas instalando fiação clandestina até uma ação bilionária contra empresas. E, além de agravar a poluição visual, o problema provoca prejuízo aos cofres públicos e coloca em risco a população com os constantes acidentes com essa fiação. O que o senhor tem de informações? Existia, não sei se existe ou se existia no município, um grupo de trabalho para buscar soluções para o aterramento da rede de fios, né? Isso não existe mais, ou existe e está atrasado, ninguém dá muita bola? Bom, o aterramento de fios é a solução definitiva, urbanística, ambiental, para a questão da fiação da cidade de São Paulo. Agora, tem uma luta que é quase que uma luta histórica entre os defensores do enterramento dos fios e a concessionária que detém a concessão dos fios, porque eles alegam que
é muito caro enterrar os fios, e é muito caro, que é milhões por quilômetro, e vários governos tentaram e a coisa está se protelando. Enquanto o enterramento do fio não chega, que é uma luta jurídica, tem uma grande ação do Ministério Público para enterramento dos fios, está na Justiça, e tem leis, e tem projetos, enfim, mas a prática não está acontecendo. Eu fiz uma lei singela, responsabilizando a empresa que tem concessão dos espaços aéreos, dos postes, a empresa de energia elétrica de São Paulo, ela é responsável por aquele espaço, é uma concessão pública, e ela subaluga o espaço para muitas outras redes que também são necessárias, a telefônica, rede de internet, TV a cabo, etc., 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 que usam aquele espaço, só que usam de uma maneira não civilizada. Penduram os fios de uma maneira desorganizada, não tem nenhuma responsabilidade com o que fazem, deixam rolos e rolos de fios pendurados nos bairros. Eu tenho fotos assim assustadoras do que eles fazem. Aí eu fiz uma leizinha muito singela na Câmara, que foi aprovada, que foi sancionada pelo prefeito Bruno Covas, e que está sendo aí, já tive 2 casos de ação da Prefeitura de São Paulo, disciplinando, multando, lesando, vamos dizer assim, lesando aqueles que estão lesando a cidade. E também tive notícias de locais como Pinheiros, tem aqui uma rua especial que uma munícipe me mandou, que a concessionária foi lá para retirar os excessos inúteis dos fios enrolados e pendurados nos postes. É uma medida paliativa? Mas nós não podemos conviver com aquele mundaréu de fio pendurado, largado, jogado, batendo, raspando no chão, colocando a vida das pessoas em risco. Então, a minha lei é uma lei para disciplinar o que tem acima do solo, mas é óbvio, é lógico, é claro que a cidade tem que lutar para o enterramento de fios, que é exatamente o que nós queremos para um futuro próximo, né? É uma guerra entre o poder público e a concessionária, que se nega a cumprir esse papel. Covas, o doutor Natalini salientou bem, a empresa de energia elétrica de São Paulo, ela aluga os postes para que outras empresas coloquem lá os seus fios, as suas fiações, ganha muito dinheiro com isso. Quer dizer, deveria haver um trabalho para que obrigasse a empresa de energia elétrica de São Paulo com os ganhos que tem a partir do aluguel dos seus postes, fazer esse trabalho de enterramento dos fios. Não? Seria um bom caminho aí, pelo dinheiro que eles ganham, investir esse dinheiro nisso. Talvez eles deixem de ganhar tanto dinheiro se enterrar os fios. Talvez essa seja a lógica deles. Eles cobram por ponto, por poste. Há cerca de 90 empresas na cidade de São Paulo que utilizam a rede de fiação para os seus serviços. Esse que o Natalini já citou, as TV a cabo, telefonia, assim, tem diversas empresas. Cada ponto no poste é cobrado. E se cobra de acordo com... Esse número não é divulgado, até porque, muito provavelmente, a empresa de energia negocia com cada empresa valores diferentes conforme o tamanho da empresa ou o que vai usar. Mas uma estimativa que a gente fez, isso já numa ação lá na Câmara Municipal, à época, a gente teve a oportunidade de receber diretores então da Eletropaulo, à época, e questionado sobre isso, ele não abriu qual é o número, mas ele não negou que esse número ultrapassava 100 milhões de reais por ano que eles recebiam só dessa receita acessória. Veja, ele já recebe pelo sistema, de fornecer a luz. Essa é uma receita acessória, em que a Prefeitura de São Paulo, infelizmente, não tem nenhum ganho com isso. Zero. Eles conseguiram, na Justiça, ser
criar uma zona cinzenta onde a prefeitura não pode cobrar. Ela não pode sequer definir aonde fica o poste. Pra você ter uma ideia. Bem, é óbvio que eles poderiam fazer e devem fazer. Essa é uma ação que precisa ser tomada. É preciso que o poder público tome as rédeas daquilo que é um serviço público e não o particular fazer o que quer, na medida que virou realmente. Nós estamos com um depósito de fios a céu aberto, é isso que se virou. E o pior é que você não sabe se aquele fio ele está ligado ou desligado, porque ele pode estar lá só esperando uma expansão, sei lá o quê, e colocando em risco a vida da população. Isso é um absurdo acontecer, é um absurdo mesmo. Acho bom que o PROCON e o Ministério Público tomem a iniciativa de tentar ajudar-nos a resolver esse problema. 12h36, edição do programa Gente que Fala. Você nos acompanha pela Rádio Trianon AM 740 de São Paulo, Universal AM 810 de Santos e nas redes sociais, Instagram, Facebook e no nosso canal no YouTube. Fábio Maioli, olha, uma dor de cabeça razoavelmente positiva para a gente tratar aqui, um dos temas que vem sendo debatidos pelas autoridades, como armazenar a safra recorde prevista para o Brasil agora, 2020, essa safra 2020-2021. Segundo o levantamento sistemático da produção agrícola, divulgado pelo IBGE, a safra de grãos, cereais e leguminosas será recorde, devendo somar 253 milhões e 200 mil toneladas. Porém, a capacidade de armazenagem no Brasil é de 170 milhões e 100 mil toneladas, o que pode causar uma perda muito significativa de produtos. Para a gente entender, Fábio, o Brasil está produzindo mais grãos ou os nossos parceiros não estão comprando e está sobrando? Ou é um problema de capacidade mesmo de armazenamento que não segue o ritmo da nossa produção? Bom, o Brasil está produzindo mais, né? Graças a Deus, a gente tem um trabalho na parte de agro muito bom. E isso vem aumentando, né? Se a gente fazer uma pesquisa, a gente tem uma média de 5% ao ano na produção. Porém, o Brasil ficou parado na parte de armazenagem. Se a gente fizer uma comparação, né, até 2010 nós tínhamos uma paridade entre produção versus armazenagem. E, infelizmente, a parte de infraestrutura, né, como a cadeia geral, parou de... os investimentos são muito limitados. Então, realmente, o Brasil vem produzindo mais e a expansão da armazenagem está estagnada. Pegando, assim, nós temos hoje, em 2020, foi perdido mais ou menos, aí deixou a céu aberto a armazenagem em 35%, né, o que representa um volume bem expressivo entre a saída da soja dos grandes armazéns para a entrada de milho. Então, assim, esse milho ficou a céu aberto. Então, nós temos um bom problema, de certa forma, porque a gente tem isso, a gente expande, né, essa economia, traz dólar para o Brasil, mas, ao mesmo tempo, com a defasagem da armazenagem, a gente acaba perdendo, porque perde qualidade, entre outros. Então, a gente precisa armazenar mais. Então, nós temos condições de atender essa necessidade momentânea de mercado para suprir essa deficiência de armazenagem. Você destacou que, num dado momento, existia aí uma paridade entre produção e armazenagem. Essa paridade se perdeu. Qual que é a defasagem entre as duas? Olha, hoje nós temos assim... eu vou botar fora, tá? Vou sair correndo daqui. O Brasil tem apenas... Vereador Natalini, peço a gentileza de fechar o seu microfone aqui, por favor, para a gente dar... Isso, muito obrigado. Pode seguir, o Brasil tem apenas 16% de armazenagem nas fazendas, né? Então ela utiliza a armazenagem externa. Até 2010 a gente não precisa ter 100% de armazenagem versus a produção. O que a gente precisa ter é mecanismos de cobertura temporária para suprir essa defasagem entre entrada de um material e saída do outro. Mas não é só no armazém, né? A gente precisa portos, precisa dar vazão, transporte frete. Então a gente tem essa diferença expressiva em toda a cadeia. Essa disparidade vem acontecendo, a média, o percentual hoje nós estamos na faixa de 1%, 1,9% para ser mais exato, entre a edificação da armazenagem versus o atraso da produção, né? A produção vem criando muito mais mecanismos de tecnologias e a armazenagem está muito mais defasado. Então a gente precisa realmente suprir. E se não for feito nada, nos próximos 5 anos a gente vai ter um estouro muito grande de produção a céu aberto. Estima-se que para essa produção de 2021, a barreira passe dos 100 milhões de toneladas, aguardando a área para armazenar o produto.
Mas, olha, uma medida tomada hoje, se essa medida fosse tomada hoje, em relação à recuperação dessa paridade entre produção e armazenagem, quanto tempo levaria para a recuperação disso? Como eu falei, o sistema de armazenagem em silos, ela requer pelo menos aí 8 meses de construção mínima, né, para poder entrar em operação. Então, nós teríamos aí uns 2 anos ainda de atraso, pelo menos. Nós temos alguns meios paliativos, entre eles é a cobertura de galpão em lona, que ele vem para suprir essa deficiência, né, momentânea, onde você consegue ter uma produção, até pela uma tecnologia aplicada na sua lavoura, e a hora que você vai fazer a sua colheita, você tem um acréscimo por metro por tonelada, né, na alqueires, e isso gera esse acréscimo de produto em grãos, e aí a gente consegue suprir esse momentâneo. Então, existem formas. Então, a nossa Recon vem buscando esses mecanismos de colocar coberturas temporárias, né, para dar tempo dessa vazão de um produto sair de um armazém e entrada de um novo. E tem se usado muito esse expediente aí do galpão temporário, o galpão com lona, como você destacou, é a alternativa primeira que aparece, tem sido muito comum? Sim, é uma construção muito dinâmica, né? Se a gente for comparar com a civil, eu falei, são mais ou menos de 6 a 8 meses. Então, eu consigo erguer um galpão de 4.000 metros em 8 dias. Então, a agilidade na montagem é muito dinâmica. E aí, isso você acaba preservando o seu produto, né? A sua receita, ela fica coberta dentro de uma área que a gente possa montar rápido. E com isso traz uma receita melhor para o produtor, porque assim, o produtor, quando ele faz a colheita, ele perde na média aí de 8 a 9% do seu lucro líquido para poder fazer esse escoamento rápido, porque ele não tem onde pôr na sua fazenda. Isso os grandes players ainda conseguem taxas de financiamento melhores e ainda conseguem executar os silos, mas os médios produtores, os pequenos produtores não têm essa mesma agilidade, então eles sofrem muito, e perder de 8 a 10% numa commodity que está atrelada ao dólar. Então, assim, se a gente pegar do ano passado para esse ano, a moeda variou bastante. Então, quem conseguiu armazenar da safra passada teve um acréscimo muito bom de receita devido à alta do dólar. Então, existem mecanismos hoje que essa cobertura flexível ela atende de uma forma bem satisfatória. Essa capacidade de armazenagem defasada, claro que pode levar a uma perda de alimentos, né? E a gente está correndo esse risco? Sim, então, principalmente se a gente não for feito nada nos próximos 5 anos, a tendência é a gente ter um acréscimo bem expressivo de prejuízo em grãos. Então, não adianta ser o maior produtor, né, e também ter um desperdício bem expressivo. Então, a Recon vem nesse sentido, a empresa vem nesse sentido de buscar esse mecanismo, de colocar esses galpões, de buscar resolver essa solução. Isso até, se eu não me engano, a ministra da Agricultura, Tereza Cristina, né, no momento dela assumir, ela fez um comentário que um dos problemas do Brasil era o fomento da armazenagem, que era uma das metas dela, né? E realmente isso já vem há longo tempo e isso vem ficando para trás, e as empresas privadas, né, vêm buscando um mecanismo de atender esse gap para poder suprir essa necessidade do mercado. Agora, é torcer para que também os nossos parceiros comerciais comprem mais, né? Porque ajuda a minimizar. Também. Mas a questão é disso, não é só eles comprarem mais, a gente tem que dar vazão. Então, a gente tem que ter uma infraestrutura em portos para receber, porque eu mando para os silos, dos silos eu preciso mandar para portos. O porto também precisa ter capacidade de armazenagem para fazer a transferência. Salvo disso, nós tivemos um case de um porto de São Sebastião, onde uma empresa, para ela fechar um grande contrato, ela precisava expandir uma área de 30.000 metros em questão de 25 dias. E a cobertura temporária vem e atende isso. Então, ele conseguiu fechar o contrato, conseguiu fazer a operação. Dentro do porto não tinha nenhuma infraestrutura preparada para receber. Então, a gente sofre de toda a cadeia. Faltando 15 minutos para 1, eu vou pedir para o Neildo Neres rodar mais um intervalo para a gente. Na volta, a gente vai tratar daquele problema que vem acontecendo desde a semana passada, que é a falta de oxigênio para os doentes internados com Covid-19 lá no Amazonas. Já já a gente volta, fique aí com essa mensagem do governo do estado de São Paulo. Está precisando de certificado digital? A SP Certificados é especializada para atender micros e grandes empresas de forma simples, rápida e descomplicada, com preços a partir de R$ 149. Localizada por toda a Grande São Paulo para estar junto de você, com o certificado digital ideal para sua necessidade. Entre em contato conosco, telefone 11 3854 1144 ou acesse nosso site spcertificados.com.br.
15 minutos para uma, de volta com o programa Gente que Fala, e o assunto agora é o seguinte: o governo federal disse ao Supremo Tribunal Federal que o Ministério da Saúde sabia da escassez de oxigênio em Manaus desde o dia 8 de janeiro. A informação está em ofício assinado pelo advogado-geral da União, José Levi Melo Júnior, e enviado ontem ao Supremo Tribunal Federal. Ele afirmou que a White Martins comunicou ao Ministério da Saúde que o imprevisto aumento da demanda nos últimos dias agravou consideravelmente a situação de forma abrupta. O ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, esteve em Manaus no dia 11 e defendeu o tratamento precoce contra a Covid-19. E o oxigênio dos hospitais acabou no dia 14. Doutor Alfredo Scaff, vai dar em alguma coisa, enfim, vai ter que haver investigação e tentar encontrar os responsáveis por tudo isso, mas você acredita no que exatamente? Olha, eu acho que a investigação ela é obrigatória, não tenha dúvida, tem que haver investigação, né? Mas, antes de qualquer coisa, sabe o que eu acho engraçado, Mauro? Eu acho assim, o repasse para todos os estados houve, existe um diretor nesse hospital, existe um almoxarifado nesse hospital, existe uma Secretaria Municipal de Saúde, existe uma Secretaria Estadual de Saúde, que, na verdade, ela é estadual para alguns municípios, porque nós temos no estado do Amazonas 99% de floresta. Então, assim, o fato de estar isolado não quer dizer que tinha autoridade lá para tomar providência. Agora, claro, culpar o governo federal por uma questão local é igual você falar assim, é culpa do ministro da Educação que faltou 514 lápis na escola municipal de Lins. Então, mas espera aí, mas não tem secretário municipal em Lins, não tem prefeito, né, não tem governador? Então, eu acho assim, as instâncias, elas precisam trabalhar de uma maneira efetiva. Agora, se for responsabilidade do governo federal, a única forma de ter sido essa responsabilidade é de ter faltado dinheiro que estava eventualmente alocado para isso e não foi, que eu acho um pouco difícil. É uma pena que isso tenha acontecido, mas só revela o descaso de gestão pública, né? Secretário da Saúde de Manaus preso, Polícia Federal agindo em casos de corrupção em plena pandemia. Eu acho que a imprensa precisava condenar, entre aspas, né? Porque a imprensa não pode condenar uma pessoa sem os fatos, quem condena é o juiz, mas relatar os fatos que realmente estão acontecendo. O que a imprensa está fazendo é fazendo a suposição de coisas e dizendo, olha, tá vendo aquele cara? Ele pode ser o culpado também. Aí ele queima aquela pessoa fica com os danos morais irreversíveis e os eventuais culpados têm que ser, obviamente, declarados pela justiça. 12h48, pessoal, nós vamos aqui para as perguntas da nossa audiência. A Marcela Cabrini com a gente no Instagram. Obrigado, Marcela, pela participação. Doutor Natalini, ela pergunta o seguinte: o que terá doído mais no governo federal? A perda da corrida pela foto da primeira vacina ou o fato de os técnicos da Anvisa terem refutado publicamente a existência de tratamento precoce contra a Covid? A Anvisa surpreendeu positivamente. A Anvisa foi extremamente técnica, os seus diretores, inclusive o presidente, foi emocionante a atitude da Anvisa. Então, nós devemos saudar nessa questão da produção de vacina, aprovação de vacina e vacinação, o Instituto Butantan, a Fiocruz e a Anvisa têm que ser saudados. Além, obviamente, dos dezenas ou centenas de sanitaristas e médicos, enfermeiros, todo o pessoal da saúde que tem se dedicado a combater efetivamente a pandemia. Eu tiro meu chapéu, eu sou da saúde, né, conheço as pessoas pessoalmente e eu estou muito assim, emocionado com a atitude do setor saúde e a Anvisa se inclui nisso hoje, com essa aprovação de ontem e de ontem. Não há outra saída para a pandemia que não seja a vacinação. Toda a metodologia preconizada de tratamento precoce, a cloroquina, é uma fraude histórica, é uma fraude do século. O francês que começou com a cloroquina veio aí a público fazer autocrítica, aquele professor francês
vem fazer autocrítica. A cloroquina, a Anvisa disse isso com todas as letras. O tratamento precoce ele é absolutamente ineficaz. Nós temos perdido muita gente, inclusive médicos, que têm insistido em se tratar. Morreu esses dias um. Não vou falar o nome, nem vou dizer as circunstâncias, porque não sou indiscreto, nem sou... Né? Mas morreu de Covid e foi dado como outra causa-morte. Um defensor do tratamento precoce da cloroquina. Então, eu acho que a vacina vem, o Brasil está... Nós temos pouca vacina, 6 milhões é muito pouco, tem que ter 60 milhões para começar a brincadeira. Né? Mas a gente tem que ter esperança de que nós vamos produzir a vacina, comprar a vacina, porque a realidade exige. Parabéns à Anvisa, viu? Eu fiquei muito feliz com a atitude da Anvisa. Seu Jaime do Jardim Bonfilholi, também com a gente, obrigado pela participação mais uma vez. Seu Jaime Covas, ele pergunta para você, como vereador, como o senhor se posicionou sobre a mudança de idade para a gratuidade dos ônibus de São Paulo? Contra o término. Eu, inclusive, fui um dos coautores dessa lei que ampliava dos 60 aos 65 anos. Ela foi aprovada ainda na gestão Haddad. Salvo engano, o autor do projeto era... não tenho certeza, mas... enfim, eu, na época, lembro da discussão e pedi a coautoria e fui coautor também. Então, não me vi nem no... enfim, eu não votar contra algo que eu mesmo tinha contribuído para acontecer, não me pareceu razoável e eu votei contra. E só para a gente recuperar a informação... Assim como votei contra também o aumento do salário do prefeito e dos demais secretários. É bem verdade que tem uma lógica para isso e as informações elas chegam um pouco desencontradas. Se falou muito no percentual, que era um percentual alto, e é alto porque já há 8 anos não havia nenhum tipo de reajuste, então, quando você faz o reajuste, você pega todo o período da corrosão da moeda. Então, para você voltar aos níveis de 8 anos atrás, dava esse percentual. E também tem uma outra razão. As coisas se decidem sempre no final do ano, porque é o começo de uma outra legislatura. Ou seja, você não pode aumentar depois o salário a qualquer momento. Existe uma regra para fazer isso, e a regra levava este ano. Ocorre que, no caso dos vereadores, nós, durante todo o ano passado, ou quase todo o ano, nós reduzimos o nosso ganho em 30% para que esse dinheiro fosse em combate à pandemia. Assim como, uma semana antes da votação desse aumento de salário, nós votamos para que a próxima legislatura, ou seja, os vereadores que estão entrando agora, eles não tivessem nenhum reajuste do seu salário, continuassem ganhando o que os vereadores anteriores estavam ganhando. Então, por toda essa lógica, não me parecia correto, ou melhor, é inadequada a discussão desse momento. Não é nem questão de justiça, se deve, se não deve, eu acho que essa é uma questão acessória, mas esse momento de discutir aumento de salário quando você tem gente vivendo do auxílio, que inclusive um dos auxílios veio da própria prefeitura, não me parece razoável que você trate disso. A recuperação dos salários deveria ser gradual, né, ano a ano, porque aí fica parado um tempo muito grande, um acúmulo enorme assim, aí quando vem dar esse susto danado. É verdade, talvez você tenha razão, mas essa é uma regra que foi decidida lá atrás, que se fazia periodicamente. O argumento à época era um argumento que justificava para não acontecer todos os anos, não sei, ou para ser o próximo à gestão, quem vota é a gestão anterior, talvez seja isso, eu não sei quais as razões que levaram isso lá atrás, mas você tem razão. Era melhor até ter uma proposta que foi uma emenda que o vereador Donato apresentou e que me pareceu muito razoável. Ele fez uma conta muito simples. Hoje, o maior salário da prefeitura é do prefeito, ele é a base de todos os salários. O menor salário era XPTO, R$1.000 e poucos reais, não sei quanto, salário mínimo, vai que seja. Fez a conta, olha, do menor para o maior, você tem uma diferença de, vamos dizer, 25 vezes. Então, toda vez que você modificar um, você tem que modificar o outro, seguindo o mesmo percentual ao resto da vida. Então,
quando você discutir um aumento do prefeito e não sei o que lá, você está discutindo um aumento também daqueles servidores no mesmo momento. Me parece que isso é muito mais inteligente, muito mais razoável e deveria ser dessa forma. Fábio, o Daniel Carrillo está com a gente no YouTube, ele faz a seguinte pergunta, eu vou te pedir brevidade, o nosso tempo já está apertado aqui, ele quer saber a falta de melhorias na logística de transporte, ele pegou um outro viés aqui, a falta de melhorias na logística de transporte é a maior responsável pelo excesso de carga a ser armazenada nas safras brasileiras? É uma opção, é uma tendência também, assim, o excesso de transporte, né, você precisa gerar esse volume, então a gente acaba suprindo isso. Então, os CDs hoje estão muito compactos e assim, os grandes investidores estão meio receosos em investir. Então, são alternativas realizadas por nós para poder suprir essa demanda e para comprimir essa carga e gerar esses transportes. Ricardo Nakano, nossa audiência no Facebook. Doutor Alfredo, ele pergunta para você a sua opinião sobre a declaração da OAB de que pretende comprar vacinas diretamente dos laboratórios sem concorrer com o poder público para imunizar os advogados. Eu acho que isso aí é maravilhoso. Se isso realmente acontecer, acho excelente. Vejo que você tira a classe dos advogados da fila, né, compra diretamente dos laboratórios. Eu acho plenamente lícito isso. Não há porquê você deixar os hospitais privados, as clínicas privadas, fora dessa compra. Não, o governo federal não está competindo com elas, ninguém está competindo com o sistema SUS. Na verdade, quando você vacina num particular X milhões de pessoas, você está desafogando o poder público de fazer isso. Até porque a OAB vai comprar essa vacina e vai ter que vender para o advogado, repassar esse custo. Então, eu vejo como louvável, se isso acontecer, seria muito bom. Eu torço para que aconteça, obviamente. Mas comprando vacinas diretamente dos laboratórios, não pedindo, vou polemizar um pouco aqui, Scaff, não pedindo para furar a fila do SUS. Não, sim, é o que eu disse. Comprando diretamente dos laboratórios, se houver essa possibilidade, você está desafogando o SUS, porque o governo federal vai comprar em muito maior quantidade, sem dúvida. Tudo bem. Você está com a palavra, Scaff, sua despedida, mensagem final, por favor. Obrigado, Mauro, pelo convite mais uma vez. Um grande abraço a todos que participaram, na pessoa do Mário, que é muito meu amigo, gosto muito dele. E você também, Mauro. Parabéns pela condução do programa. Estou sempre à disposição. Obrigado. Obrigado pelas palavras, doutor Scaff. Maioli, sua palavra final. Bom, quero agradecer a participação de todo no programa. Obrigado pela oportunidade. Desculpe alguma coisa. Se precisar de alguma informação extra, estou disponível. Não, a gente não desculpa nada. Brincando. Obrigado pela presença, Fábio Maioli. Agora, o doutor Natalini, sua mensagem final. Bom, obrigado pela oportunidade de estar aqui com você novamente, Mauro. Muito obrigado mesmo pela gentileza. Eu quero deixar um abraço para o Scaff, o debatedor de hoje, e também para o Maioli, e fazer uma referência aqui ao Mário Covas Neto, amigo, conheço há muitos anos, vereador brilhante, político brilhante, herdeiro fidedigno da herança do seu pai. Fiquei muito triste dele não ter se reeleito. São Paulo perdeu muito, as pessoas vão sentir a falta do Mário Covas, um grande vereador, digno, honesto, sério, trabalhador, presente, um parceiro de primeira hora. Mário, não desista, vamos em frente, porque o Brasil vai dar volta e pessoas como você são muito necessárias para o futuro, para o presente e para o futuro do nosso país. Obrigado. Mário Covas Neto, você ficou apertado, eu tenho 5 segundos só para você. Vamos lá. Tá, agradecer a todos, especialmente essas palavras finais do Natalini, que é um amigo, enfim, Mauro, a você, Alfonso Camunha, Zenilda, a todos os amigos, Fábio Maioli, Alfredo Scaff, Gilberto Natalini, todos que participaram. Muito obrigado pelo convite, muito obrigado, é um prazer sempre estar aqui com vocês. Obrigado pela presença de todos, em nome da equipe do programa Gente que Fala, Mário Covas Neto, Gilberto Natalini, Alfredo Scaff Filho e Fábio Maioli. Com a gente na mesa de som, hoje o Neildo Neres, gerência técnica da Rádio Trianon Sérgio Souza, apresentação minha, Mauro Friesman, pauta e redação Pedro Schiavon, Zenilda Salvato, nossa diretora de produção, Fausto Camunha, nosso diretor-geral, você, ouvinte, espectador, a razão da nossa presença aqui todos os dias, obrigado, tchau, até amanhã.